Carlos, estava difícil aquele lá, viu? Lá em Portugal. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Vamos para o nosso Evangelho e vamos ler o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Marcos 3. Jesus, estamos hoje reunidos em torno do seu nome, como seus irmãos, sua mãe, buscando fazer a vontade de Deus, esclarecendo o nosso espírito imortal, para que a nossa conduta seja condizente com teu evangelho, com a lei de amor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a vida espiritual, nos entendermos como espíritos imortais, como tenta transmitir o nosso irmão André Luiz. Que ele possa nos inspirar. Em teu nome chamamos esse irmão. Em teu nome chamamos o nosso Chico. De onde ele estiver, nos inspire, nos ajude na compreensão do texto que será estudado. Em nome desses espíritos amigos, irmãos nossos, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, das nossas queridas irmãs, da minha amada Lourdinha, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor. Tudo aqui, Senhor, buscamos fazer em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor e do amor de Deus, é que iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje, dia 29 de agosto, é o dia do aniversário do nosso querido irmão. Quem faz aniversário hoje? O Marquinhos. Qual o espírito conhecido que aniversaria? Se estivesse encarnado entre nós, estaria fazendo aniversário. O Carlos, qual o espírito que entre nós, se estivesse entre nós, faria aniversário? Vocês dois sabem, o nosso querido Dr. Bezerra. Muitas casas, ontem foi domingo, se reuniram para estudar a obra, né, e a vida do Dr. Bezerra. Esse espírito importante para o movimento espírita aqui no Brasil, e um bondoso médico, o médico dos pobres, como ele era conhecido. Então, a nossa homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. E a minha particular
a minha amada esposa Lurdinha, que, se tivesse entre nós, faria também aniversário hoje. Então, que Deus os abençoe e, como sempre dissemos aqui, que Deus abençoe o nosso amor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e nós estamos no capítulo número 18, obsessão. Estamos tratando da obsessão. E nesse trabalho falava um espírito desencarnado como doutrinador a um espírito encarnado. Iria começar uma doutrinação junto a um outro espírito. Eu já tinha falado com uma moça em que ela refutava as ideias do encarnado, porque ela se sentia, e de fato foi, vilipendiada por aquele que estava momentaneamente no corpo. Travou-se um diálogo muito interessante. E agora, mais um diálogo interessante. Começa assim. Não, salvem-me do demônio, salve-me do demônio. Mas tem algo aqui, digno de nota, vou voltar um parágrafo apenas, que vocês vão entender. Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças, não conseguiria compreender. Antes, de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Nós lemos isso semana passada e eu falei muito rápido. Então, o que se sucede aqui nesse diálogo? O doutrinador, que era o desencarnado, pediu para Alexandre, pediu permissão para fazer com que aquele espírito endurecido no mal pudesse regredir a sua memória e lembrar de 3, 4 encarnações atrás. E o Alexandre deu essa resposta que a gente acabou de ler. Não. Isso não seria proveitoso. Como é que ele disse aqui? Não seria oportuno, porque ele não compreenderia. E disse mais: é necessário que ele sofra. É necessário. Não, o sofrimento não é um castigo. O sofrimento é uma necessidade, porque desperta a alma para valores que, nas CNTP, se é que vocês me entendem, todo mundo estudou química, normalmente, num momento, numa situação normal, você não me entenderia, mas o sofrimento desperta em você conhecimentos, não é maturidade, você desperta valores que vai fazer você entender certas situações que você passa. Então ele falou, é necessário o sofrimento. E todos nós passamos pela dor, né? Vários tipos de dor em nossas vidas. Para a gente despertar para os valores espirituais. Aí ele continua aqui. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsediada. Então, ele estava conversando com o espírito que estava obsediando a moça. Cercada de entidades agressivas, aliás, era de um rapaz, agora que ele vai conversar com os espíritos da moça. Então, ele estava olhando uma moça que estava cheia de espíritos. Obsediada, como ele está dizendo aqui. Observei detidamente a pobre obsidiada, cercada de entidades agressivas. Seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés. A gente imagina, né, feito uma sombra envolvendo do crânio até os pés.
Eu estou lendo devagar porque eu estou imaginando aqui esse espírito envolvendo a moça do crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Agora imagine essa mulher no médico. O médico não vai saber o que é. O que o médico vai dizer para alguém que diz assim: salva-me do demônio, salve-me do demônio? Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno. Estão aqui. Ai, ai. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo-me à expectação, esclareceu o instrutor. Aí vamos lá. Ela vai ao médico. O que o médico vai dar para ela? Um psicotrópico qualquer, um tarja preta. Vai dizer que ela está com problemas psíquicos. Então, realmente, ela está com problemas psíquicos, psiquiátricos, né? Mas a causa, o médico não sabe. A causa é o espírito. O remédio vai adiantar? Não. Por isso que o hospício está cheio de louco. Diz que ela está em um processo de alucinação. Porque ela está vendo. Eu estou vendo, os demônios estão aqui. E ela realmente está vendo. O médico não vai ver. Então o médico o que diz? Classifica como alucinação. E tem um remédio certo para isso. E ele vai aumentando a dose. Vai aumentando a dose. Vai aumentando a dose. Até que de fato a pessoa enlouquece. E quando atinge o cérebro físico mesmo, causa um distúrbio, não tem mais retorno. Nessa vida não. Interessante, né? A Adilane, pena que ela não está aqui, deveria estar, ela tinha um primo dela que era um médium ostensivo, morava um pouquinho distante dela, mas que ouvia os espíritos, via. Era um médium bastante ostensivo. O que os pais fizeram? Levaram para o médico internou, ele foi garoto, com 14 ou 15 anos, saiu do hospício com 68 anos para o cemitério. Internou, jovem, e saiu para o cemitério. É mole? Por ignorância. Porque ouvia as vozes, e isso é uma alucinação. Dá o remédio, ele se droga, ele dorme, quando acorda continua vendo, dá remédio, até que uma hora o cérebro não aguenta. E continua vendo. Certa vez, nós atendemos uma jovem senhora que trouxe o seu filho. Ela tinha uma outra religião e ela disse assim para mim: tudo que o senhor vai me falar eu não acredito. Tudo. Mas antes ela tinha dito: o meu filho vê o avô, que já morreu,
conversa com o avô, vê um outro fulano, descreve o fulano. Eu levei ele ao médico, o médico deu um remédio para ele inicialmente acalmou, voltou a ver, continuou vendo, o médico aumentou a dose, eu dei a segunda dose, ele continua vendo e agora o médico dobrou a dose do remédio. Então eu vim aqui por isso, mas de antemão eu não acredito em nada que o senhor vai falar para mim. Eu falei para ela, então a senhora volta no médico ou compra o remédio, se ele já passou, e dá para o seu filho. Se a senhora já sabe o que eu vou dizer para a senhora e a senhora não acredita, a senhora não vai perder seu tempo e a gente tem ali uma multidão para atender. Também não vou perder meu tempo. Eu fui um pouco duro, né? O altivo estava ali, foi o altivo que encaminhou ela para conversar comigo. E aí ela ficou calada, olhou para mim. Mas eu vou ouvir o senhor. Eu não acredito, mas eu vou ouvir o senhor. Por causa tudo de religião, tá? Só que estava no filho, apertou no filho. E ela amava o filho. O preconceito, né? Aí eu disse para ela que era mediunidade, que ele via o avô, de fato ele via, que o remédio não ia adiantar nada, não seria a solução, a causa não estava ali. E que se ela levasse, ele poderia piorar e poderia até ficar doente. Aí ela perguntou, e qual seria então o remédio? O que o senhor aconselharia? Eu disse, a senhora traz ele para tomar os passes aqui, 4 passes, que isso vai trazer um equilíbrio para ele, ele vai melhorar. A senhora vem aqui 4 semanas seguidas, como a gente faz, para ele equilibrar, ele não ficar vendo os espíritos, não trazer problemas para ele. Mas se ele for médium, isso vai voltar no futuro. Ele vai voltar a ver, lá para frente. Mas os espíritos podem ajudá-lo para que ele tenha equilíbrio. Aí ela perguntou o que era o passe, como era o passe, eu expliquei. Falei, a senhora quer? Quero sim. Aí eu fui, peguei o cartão que nós tínhamos lá, marquei, falei com ela como teria que proceder. E falei, quando terminar esses 4 passos, a senhora volta para a gente conversar, para ver se ele já teve uma melhora. Se não, a gente dá mais alguns passos, mas ele vai melhorar, ele deve melhorar. Vamos tentar assim? Ela, tá bom. Ela foi, eu nunca mais a vi. Eu não sei se ela levou o garoto para tomar o passe. Eu espero que sim, isso já tem muitos anos, lá uns 20 anos aí atrás. Né? Não foi aqui não, foi lá no Leão Denis. É o mesmo caso dessa senhora aqui, só que ela já está adulta, né? A coisa foi, mas aqui a gente já teve casos assim, sérios. E a pessoa teve uma melhora, já 30 anos, uma moça muito bonita, 20 e pouco, 30 anos, nova. Muito bonita, médium ostensivo, e que vinha sempre dando problema. Foi trabalhar num terreiro, ficou quase que enlouquecida, porque não chegou aqui enlouquecida, e foi parar no psiquiátrico, ficou internada, remédios pesados, e a família conseguiu tirar ela dar alta a ela do hospital. Levou para casa, veio para cá. Veio de lá direto, acho que saiu do psiquiatra, veio para cá direto, do hospital, da internação. Conversamos aqui, os recursos, o que a casa tem. Foi dado o passe nela, conversamos bastante. Vimos que o problema era mediúnico, ela tremia muito. Falei assim, você não deixa de ir ao médico. Procura um outro médico. Busca um outro médico, uma outra opinião. Nós vamos ajudar com os passes. E vamos lá, vamos continuar junto. Você não pode deixar de tomar o remédio, né? Deu remédio, não pode deixar, tem que desmamar. E eu não sou médico. A Dilane não é médica.
Somos médiums. Procura, busca outro médico. E assim foi feito. Ela encontrou um médico psiquiatra espírita. Ela ficou feliz da vida. E o médico psiquiatra falou a mesma coisa que nós falamos aqui com relação à mediunidade e foi desmamando o remédio. E ela ficou aqui alguns meses vindo. Ela vinha toda quarta-feira tomar o passe, vinha todo sábado, vinha do Meia para cá. Tomava o passe, vinha sábado, a gente dava o passe ali também, os espíritos, né, dando passe. A gente é só instrumento. Ela foi melhorando, melhorando, melhorando. O médico suspendeu o remédio. Ela já estava bem, estava bem. Nós pedimos para ela estudar. Vamos estudar aqui na casa. Daqui a pouco você dá passe, você precisa dar o passe. E ela deu uma melhorada boa. Ela veio num sábado de manhã e disse assim para eu não estava na sala. Disse que o espírito falou para ela, olha, você não pode voltar para lá. Se você voltar para lá, para aquele lugar que você estava, você vai ter a mesma dificuldade. E o retorno vai ser muito mais difícil. O retorno à tua sanidade vai ser muito mais difícil. Não vai para lá. Foi o mesmo que dizer, pega a sua roupa e vai. Ela estava com um carro ali, com a roupa dela lá, do trabalho dela, umas saias brancas que ela estava ali no carro. Ela saiu da sala, entrou no carro, foi direto lá para o terreiro, nada contra o terreiro, tem terreiros muito sérios, não sei como é que era o terreiro lá, não sei. Sei que o espírito falou para ela não ir para lá. Ela continua aqui com as orientações, estudando devagarzinho, a gente ia botando ela para trabalhar. Tentamos até casa aqui para ela mudar aqui para perto. Isso é uma experiência boa. Não teve jeito, voltou para lá, sumiu. 3 semanas depois, não demorou muito tempo, 3 semanas, voltou. Voltou num estado de perturbação tão grande que deu vontade de chorar. Muito pior do que quando ela chegou aqui. Eu já estava cheio de remédio. A gente visitou essa pessoa, fomos na casa dela, estava mal, um envolvimento espiritual muito grande, mas não deu para fazer mais nada. Não temos notícia dela. Já se passaram alguns meses, pelo menos uns 6 meses, não veio mais, não soube mais. Não sei como ela está, espero que esteja bem. Para vocês verem o que é mediunidade. E que o médico que não é espírita, ele não vai saber lidar com isso. E a nossa preocupação, porque era uma moça muito bonita, com um corpo bonito, e ficar num hospital psiquiátrico desse e abusarem dela. Ela, dopada, é fácil, né? E nós falamos com a família, pode acontecer isso. Não sei se acontece, não falei que ia acontecer, mas gente sem escrúpulo tem tudo quanto é lugar. Né? Uma moça muito bonita. Problema mediúnico causa um estrago muito grande na vida de milhares, milhões de pessoas. Todos os dias, como é uma doença espiritual, a medicina tradicional não leva em conta. Vai tratar com alopático, vai tratar vendo o corpo. Enquanto o homem, na ciência, não tiver uma visão holística do ser humano, vai sempre ser um paliativo, que em vez de ajudar, vai atrapalhar e complicar. Ainda mais se tiver ali, como era o caso dela, espíritos obsessores. Sempre é obsessor, né? Espírito bom não vai fazer isso. A gente atendia sempre o nome aqui nos trabalhos mediúnicos, toda semana, durante tempos, meses a gente atendia. Voltou atrás. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Alguma coisa? Então vamos lá.
Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Hã? Agora é o quê? Não, eu já li, salve. Já foi, salve-me do demônio, já li tudo. Eu só ia falar que eu sou um caso de que o trabalho conjugado com remédio adequado dá certo. Até agora, graças a Deus, eu estou no equilíbrio, robusta. Isso aí. Mas o doutor me falou, na época, que o meu caso não era obsessão, era fixação que eu tinha. É isso aí, tem que tomar um remédio. Aí tem um problema que tem que tomar um remédio. Aí o caso, como a Conceição está se expondo aqui, ela que está dizendo, então ela toma um remédio e trabalha mediunicamente, ela consegue controlar. Né? Há quantos anos que você trabalha mediunicamente? Há quantos anos você trabalha? A minha primeira crise foi em 79. Então, de 1900, vamos botar 80 que a gente faz uma conta rodando. Esses anos eu andei parando por conta própria, aí eu entrava em... Tá. Então, há 42 anos, a Conceição vem trabalhando. Toma um remédio e trabalha. Está mantendo a vida equilibrada. Por quê? Tem o problema, a disfunção psíquica, um quadro qualquer psíquico, que precisa do remédio. E tem a mediunidade. Então, trata com o médico e trata a parte mediúnica. É o bom senso. E eu não posso com medicamento, como é que fala? Homeopático. Porque o medicamento homeopático foi para fora, né? Ele trabalha de fora para dentro. E o meu caso é de pôr de fora para dentro, não pode. Não posso. O doutor Hernando falou. Tanto que eu fui lá daquela vez, lá naquele centro lá, que você foi uma vez, eu encontrei com você no dia lá, eles queriam modificar meu medicamento para o meu pato todinho, tirar, o doutor Hernando falou que tem que tirar. Está vendo? Então, é um tratamento que a gente tem que seguir. Então, tem casos que não pode tirar o remédio, que tem que tomar o remédio, tem que tratar com o médico e tem que tratar com o lado espiritual. Nós não somos médicos, eu não sou médico, eu não posso dizer deixa de tomar ou diminui. Não posso dizer isso, né? Não sou médico. É o médico que tem que ver. Então, nesses casos, a gente troca de médico, vê a opinião de outro médico, não é? A gente vê aqui, vamos lá. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão. Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhes sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que na maioria das vezes a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores e, desde então, experimenta penosas provas. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei, agradavelmente surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas
improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário, sentia-se tranquila, quase feliz. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou-me a atenção, assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessidade, da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo, desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse do próprio. Observe. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Aprovando-me o minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habituando-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se nos círculos de irregularidade de muito difícil corrigenda, portanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-lo, a edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Então vamos falar um pouquinho, né? Nesse caso aí, a moça queria melhoras. A vontade dela expulsava os eflúvios deletérios. Porque em toda obsessão, além da tentativa hipnótica do espírito, né, ele repetindo aquilo na sua mente, na sua ouvido, na sua mente, repetindo, tem a vibração dele. Tem um fator fluídico e tem um fator mental. Ele tem que tomar passe. E ele tem que resistir àquilo. Essa moça resistia. Eu falei, você pediu para uma pessoa distante e foi um trabalho difícil. Foi um trabalho difícil, que não terminou. Vai continuar. Mas depende muito daquele que você atende. Depende muito. Nós, semana passada, citamos um exemplo aqui, que há muitos anos atrás, visitávamos uma pessoa, ela estava prostrada numa cama, eu não sabia o que era, botamos o nome lá na caixa de preces,
aquele nome foi para o socorro espiritual, é a reunião de desobsessão, e por acaso, né, entre aspas, caiu na minha sala. Dentre dezenas de salas de trabalho, caiu na sala em que eu trabalhava. E eu era o responsável pela sala. Lembra que eu falei isso? E, então meio assim. Então, tratamos lá do espírito, aqueles espíritos também todos em condições, um trabalho que a gente chama de freio de mão puxado, cansativo, arrastado, espírito doente, espírito reclamando, espírito que bebia, espírito... Tudo bem. Isso foi numa sexta-feira, no domingo tinha visita, eu fui na casa lá do fulano. Eu tinha que ir lá, era mesmo trabalho para ir. Fomos fazer a visita, ele estava em pé no portão, era um portãozinho, ele estava em pé esperando a gente, que ele sabia que a gente ia lá. Agradeceu muito, beijou a nossa mão, pegou a mão de cada um, beijou, mão santa, esse pessoal é engraçado, mão boa, muito obrigado, agora eu estou bem. Estava esperando vocês aqui, porque eu sei que vocês têm outros afazeres, hoje é domingo, e eu vou ali comemorar tomando uma, porque eu estou tinindo. Nós rimos, abraçamos seu fulano e fomos embora. E ele foi para o bar. Então, enxugar gelo, né? A gente tirou o nome dele da visita, já que ele disse que não precisava mais da visita. Retiramos, não fomos mais visitá-lo. Não sei o que foi dele, não sei o que aconteceu. Também já se vai muito tempo, já são mais de 20 anos, uns 25 anos atrás. Então são experiências que a gente não esquece, né? Essas visitas aos lares, a gente aprende muito com a dor do outro, o que o outro vê. Em compensação, eu fazia uma visita a uma senhora que era uma alegria. Ela tinha 105 anos, a senhorinha. Ela fazia comida, ela varria a casa e ela cuidava do filho, que tinha 78 anos. E o filho era doente, era neurótico de guerra. Ele veio da guerra, ela cuidava dele. Então a gente ia lá visitar, dava o passe nela, a gente saía de lá melhor do que quando chegava, que a gente ria muito com ela, que ela era muito engraçada. E ela dizia assim para mim, ela era tão engraçada, esqueci o nome dela, também tem muito tempo. Seu Nilton, ela me chamava de seu Nilton, fala para sua esposa que eu já estou velhinha, para não ficar com ciúme de mim e o senhor não deixar de vir aqui. Vocês têm que vir aqui. Fala com ela, traz ela aqui. Ela fez um sapatinho lá de crochê que ela bordou para a Lurdinha. Eu fui até com a Lurdinha lá uma vez. Então, você encontra isso. Um dia, nós fomos lá, ela não estava em casa. Ela caiu, quebrou o fêmur e foi para o hospital. Aí não saiu mais, aí já está com a idade, né? Acabou desencarnando. Mas no hospital, ela falou assim, não é um caso de loucura, era uma senhora idosa, que sempre foi espírita, que via os espíritos. Ela viu o doutor Bezerra de Menezes, da cintura para cima, e a gente ouvia mais do que falava. Nosso único trabalho era dar o passe, mas quando dava o passe a gente que recebia. No hospital ela disse assim para uma pessoa da família, que nos chamou lá depois. Olha, ela era bem pobre, ela não tinha quase nada. Eu vou morrer. Amanhã não estarei mais aqui. Você vai pegar isso, vai dar para o seu Nilton, vai pegar o filtro, tinha um filtro de barro. Ela separou o filtro, separou as coisas para a gente, separou tudo direitinho. Faz isso, tá? A pessoa obedeceu, chamou a gente, que era uma parenta dela, não me lembro também o grau de parentesco, e a gente foi lá, pegou as coisas que ela deixou e levamos lá para o centro, doamos para o centro. Então são casos, né, diferentes, né? Uma pessoa lúcida, já com uma certa idade, e que trouxe muita alegria para a gente, era um prazer ir conversar com ela. E aqui você tem uma jovem senhora com um problema seríssimo, obsessivo. Ambas médiuns,
Uma trabalhou, a outra está com problemas morais aqui complexos. Então vamos continuar aqui. Pode. A importância de ocupar a mente com o que é sadio e renovador, Sim. né? Você vê que tudo que você falou aí, porque nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, que trata muito dessa questão psiquiátrica, né? Eu não sei se eu cheguei a falar, mas os nossos pensamentos, eles fazem um capacete fluídico positivo, ou ele dá acesso, faz brechas que dão acesso a esses obsessores que são técnicos na obsessão. É, isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá. Nós paramos aonde, esta irmã? Calando-se o instrutor, prosseguia observando os serviços que se desenrolavam no recinto. Aí a tua pergunta está sendo respondida agora, a pergunta que você fez semana passada. Era presencial? As pessoas obsidiadas estavam lá? Aí eu disse que ia a resposta no final, não é? Teve a doutrinação até agora de espírito para espírito, no mundo espiritual. Agora vocês lembram no capítulo passado que a gente estudou sobre o doutrinador e que o André Luiz pergunta se era fundamental a presença dos encarnados? E o Alexandre disse que não, que esse trabalho era feito com muito sucesso por equipes especializadas nesse assunto? Pois é, ele deu o exemplo nesse segundo capítulo da obsessão. Um capítulo complementa o outro. Ele deu o exemplo aqui do doutrinador desencarnado conversando com o espírito desencarnado. E olha que o doutrinador desencarnado, ele tem uma visão que nós encarnados não temos. Ele está vendo a situação, ele sabe a causa, ele sabe aonde começou, ele identifica no espírito, se começou, vamos fazê-lo voltar 3, 4 encarnações, para ele entender a posição dele. Então ele já tinha visto. E mesmo assim, ele não conseguiu convencer o espírito, não convenceu, e o Alexandre, o instrutor, disse para ele o quê? Não adianta, é preciso que ela sofra, é uma mulher, né? Que esse espírito sofra para o seu aprendizado. Não vai ser proveitoso fazer ele relembrar o passado. E nós aqui, que não temos essa condição, não temos essa clarividência, a gente quer atender numa reunião só, numa reunião só? Um dia desse, o colega disse assim: poxa, Nilton, de novo você botou o endereço na minha sala. Já está 1 mês atendendo esse endereço. Eu falei: pois é assim mesmo. Quem bota o endereço não sou eu, quem bota é o espírito. E a gente gira as salas, são 4 salas de trabalho. Vai numa, quer dizer que aquela sala não atendeu direito? Não é isso. O espírito não se convenceu. Então, às vezes, um ódio de séculos, você vai querer ser o quê? O bambambam, Jesus Cristo, para convencer em 2 minutos de conversa, em 10 minutos de conversa? Não é assim. Ou então, abrir o bico, né? Pois é. É isso aí. Entenderam? Então a gente roda. Vocês veem, quem trabalha ali, vê, você já viu esse endereço aqui. Ele vem sim, repete. Às vezes, porque o obsidiado, muitas vezes, ele tem uma turma atrás dele. Dependendo da situação, tem centenas de espíritos. Centenas. Aí você atende um bocado, depois você atende outro bocado. Durante o sono físico, os guias vão lá, conversam, promete isso, promete aquilo, mostra. E devagarzinho a gente vai cuidando, devagar. É um trabalho que tem que ter paciência. Pois é.
E você vê o que é um espírito, a gente vai estudar a libertação daqui a pouco, o que é o espírito do mal. Quando eu estava lendo ali, eu até lembrei do caso da Margarida, eu não ia falar não, mas já que você tocou no assunto, ela vai no médium, o médium obsidiado. O médium obsidiado. E quem lê a história pela primeira vez fica com pena. A gente fica triste, pô, a moça não está doente, a moça não está com doença física, a doença dela é espiritual. Mas o médium era bom. Olha a diferença, Marquinhos, o médium era bom, era médium mesmo, ele sai do corpo, ele vê o problema, ele vê que o problema é espiritual, e quando ele vai voltar para o corpo para falar com ela para tratamento espiritual, o espírito guia dele diz assim, não, diz para ela que o problema dela é físico, que ela tem que tomar um remédio. E o que o médium diz? Mas eu estou vendo, o problema dela não é físico, o problema dela é espiritual. Ela é médium, tem um espírito ali em cima dela. Aí o guia dele diz assim, não, você não confia mais em mim? Há quantos anos a gente trabalha junto? Volta para o corpo e diz que o problema dela é físico. Aí ele volta e diz, ó, procura o médico, vai tomar um remédio, seu problema é físico. A gente fica com pena da moça, fica com pena do médico, porque o espírito fez um trato com o obsessor da outra, né? Quer dizer, o obsessor da moça, e ali não era um espírito, ali era uma legião. Era muito espírito. E todo o trabalho se desenrolou a nível espiritual. Todo o trabalho. Não teve a participação de encarnado. Um trabalho belíssimo de desobsessão. Um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Está narrado lá no livro, como é que é o? Libertação. O nome até diz Libertação. Nesse livro também tem a questão do manicômio, o Saldanha. O Buber, aquela peça do Buber é uma das mais lindas. Então a gente vai estudar daqui a pouco, a gente vai estudar lá. Então as obras de André Luiz... Vai ser o Libertação? Libertação será o filme 3, né? O filme 2 que está sendo gravado agora é o Mensageiros. Eu vi, você mandou para mim. Então, olha só, aí nós, trabalhadores da obsessão, eles nos convidam, por pura misericórdia, para que a gente se antecipe à vida espiritual, que esse será o nosso trabalho, e ao mesmo tempo a gente resgate algumas dívidas do passado. Eu já reencontrei aqui, eu não me lembro de nenhum deles, não os vejo, né? Escuto através do médium vários espíritos que eu devia muito. E tive a oportunidade de pedir perdão e de ser útil de alguma forma. Ele desencarnado e eu encarnado ainda. Então é uma ótima oportunidade. Aí então o médium tem que se preparar. Ele tem que botar, vamos chamar, da túnica nupcial para o trabalho. O trabalho exige questões morais, né? Questões morais são fundamentais. Questões físicas, psíquicas, questões espirituais, questões intelectuais. Você tem que estudar a doutrina espírita. E o médium, então, tem que... É um trabalho voluntário, é um convite que é feito. Aí a gente vê umas coisas que a gente fica preocupado, triste e ao mesmo tempo preocupado, com o médium despreparado para um trabalho desse. A gente fica preocupado. Porque é um trabalho muito sério e uma pessoa despreparada pode atrapalhar todo um trabalho. Todo um trabalho. E eu tenho me preocupado muito com relação a isso. Tá? Fala, Conceição. Dá para a senhora, ou coisinha feia, falar aí no telefone? Vamos embora. Você quer ver como é que atrapalha muito? A Deus uma vez contou pra gente,
Liga Que uma pessoa que trabalhava na desobsessão ia para o trabalho de desobsessão. Aí na rua aconteceu um desastre. Aí ela parou para olhar lá, o cara estava caído, morto lá e tal. Ela olhou, ficou olhando e foi para o trabalho. Aí na hora do trabalho, eu acho que era a sala que a doutora Herman passava por elas também. Aí na hora do trabalho, vieram aqueles espíritos que estavam com o morto lá, vieram aquela situação. Aí a doutora Herman veio atender e falou para ela, olha, você não me crie mais um trabalho em cima do outro, porque já tinha os espíritos escolhidos para ser trabalhados, que iriam, né, ali manifestar. E ela, com a invigilância ali olhando, levou no psiquismo aqueles espíritos. Parece que não é uma coisa, que não é nada, para nosso ponto de vista, só olhei, mas você vê como é que traz problema para o trabalho? É isso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui lendo mais um pouquinho. Onde é que a gente está? O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo. Fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando minha estupefação, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. Olha só, tem que sentir, não é só falar da boca para fora. O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que suas palavras sejam carregadas pelo vento como simples eco de um tambor vazio. Outra coisa importantíssima, deixa eu assinando, você já me deu um lápis hoje? Está aqui o lápis. Tem 2 até. Eu vou sublinhar isso aqui, que serve para mim, tá? Tenho certeza que para muito doutrinador. Eu vou ler de novo. Vou escrever aqui, doutrinador. O doutrinador, o homem que apregoa o bem, lê devagarzinho, Luiz. O homem que apregou o bem deve praticá-lo. Se você fala, você deve praticar. Se não deseja que suas palavras sejam carregadas pelo vento, como simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Olha só, se dá um bate-oco. Bate-oco, ele falou eco, eu tenho essa expressão, bate-oco, você fala bonito, você fala direitinho, mas está faltando alguma coisa. O que falta? Sentimento. O que falta? A prática daquilo que você fala. Então a gente diz para o Espírito assim, perdoa, meu irmão, perdoa,
Só o perdão vai te libertar dessa situação. Quem sabe você também não precisa do perdão de outras pessoas. Vamos, Jesus não falou do perdão? E a gente recita, Pedro, disse Jesus a ele, perdoa ilimitadamente, né? Não 7 vezes. Aí você vai repetindo o evangelho que você vai conhecer. Mas eu tenho uma mágoa dentro do meu coração. Tenho uma mágoa que eu não consigo perdoar. E pode ser uma mágoa para alguém bem próximo de mim, um irmão, um filho, uma mãe, um pai, pode ser. Então, quando eu peço para ele, estou pegando um exemplo aqui, tá? Fortuito. Então, quando eu peço para ele perdoar, mas eu trago no meu peito aqui a mágoa, não vai sair essa luz que ele colocou aqui do meu peito, né? Não vai sair, vai bater oco. Quando ele disse aqui no início, estamos aqui numa escola espiritual, o doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito não basta conhecer a matéria do aprendizado, mas ministrá-las. Antes de tudo é preciso senti-las. Cadê? Onde é que ele fala aqui do peito? Antes. Está aqui, lá em cima. Está aqui. Antes ele diz assim, desse doutrinador encarnado, voltei aqui. A cada palavra, ele começa lá, o doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertia-se num foco irradiante, seu tórax convertia-se num foco irradiante de cada palavra que lhe saía dos lábios. Semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo. Então, esse doutrinador tinha um coração puro. Ele tinha um coração limpo. Se ele trouxesse alguma mágoa, algum tipo de mágoa, não sairia esse jato de luz. E o espírito não se convenceria. Não se convenceria. Ele ia sentir, ele está dizendo para eu fazer isso, mas ele sente a mesma coisa que eu sinto. Ainda está arriscado o espírito dizer para ele, poxa, mas você sabe o que eu estou te dizendo. Você sente a mesma coisa que eu sinto. Aí o doutrinador vai tremer na base. Então, não adianta você falar e você não praticar. Falar aqui, como a gente faz sempre aqui, é uma posição muito difícil, porque você tem que dobrar ou triplicar a vigilância. A vigilância de tudo, do teu olhar. Não é só do pensar, até para onde você olha, para o que você olha, como você olha. Como você olha. Eu estou olhando para vocês todos aqui, mas o meu olhar pode dizer muita coisa. O meu olhar pode exprimir censura. Meu olhar pode exprimir agressividade, contrariedade, sensualidade. Não é? É a janela da alma. Então a gente tem que ter cuidado. É difícil, a gente vê os expositores dizendo, falar, mas às vezes tem alguns sinceros que dizem, eu não consigo ainda. Mas quando ele exprime aí a dificuldade dele e ele está trabalhando para conseguir, tudo bem. Ele está lutando muito para conseguir. É o esforço que ele faz. Porque não dá para você ter uma conduta ilibada. A gente é imperfeito. A gente está tendo uma oportunidade de trabalho. Então a gente não tem essa conduta que tem Jesus Cristo. Mas eu preciso me esforçar, lutar contra as minhas más tendências. Senão, não vai adiantar. Fala, Luiz. Nesse ponto da doutrinação, é que a conversa é de alma para alma, não só de carne para alma, né?
E quando a gente está na alma, sente não só o som no ouvido, sente a intensidade do sentimento. Quando ele fala aqui, ó, o companheiro que ensina a virtude, vivendo as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo. Tem o verbo carregado de magnetismo positivo. Ou seja, não é só o som, não são só as palavras. A gente emana junto com o som que bate nele. Sim. O que a gente realmente é, o que a gente tem. Quando você xinga um palavrão, você xinga alguém, seu isso, está carregado. O que vai doer no outro não é a tua palavra, é a tua vibração. É o que vai com aquela palavra. É isso que ele está dizendo, é isso aí que você falou. E mais, Luiz, e mais, você tem que ter essa conduta quando você dá o passe no salão. Não é só na desobsessão, quando você está na cura, no trabalho da cura. Porque você vai dar um passe, você tira o espírito no passe de junto da pessoa, um espírito que estava ali atormentando aquela pessoa, ou numa sala de cura, ou passe magnético. Quando aquele espírito vê em você a possibilidade dele se satisfazer contigo, ele vai atrás de você. Ele pode não te, pelo trabalho organizado, ele vai ser impedido de fazer alguma coisa contra você, senão a gente não estaria aqui trabalhando. Mas ele pode dizer assim, tá legal, foi você, né? Eu não vou ficar aqui não gostei dessa casa, eu vou embora. Ele fica lá fora. Quando você sai ali no portão, a luz que você estava aqui não é sua, é outra coisa que a gente tem que ter em mente. As pessoas que a gente atende nos abraçam, agradecem, beija sua mão. Eu não deixo ninguém beijar a minha mão, só se pegar isso de surpresa. Eu sempre devolvo. Mas você também tem vontade de abraçar, você fica sentindo compaixão, e no seu dia a dia você não é assim, significa que aquela luz não é sua. Significa que aquela vibração não é sua, é do guia. E o guia está te ensinando a trabalhar. Aprende. Aprende como se ama. Ó, é assim. Aí você está com ele e você vai. Quando o guia se afasta e você volta a ser o Luiz normal, e você não consegue manter o equilíbrio, lá fora o fulaninho, vamos embora, parceira. Aí tem consequência, e você vê médium, poxa, mas eu estou no trabalho, poxa, mas eu estou rezando, eu oro todo dia. Eu oro. O importante não é orar, é saber orar. E Jesus disse, não falou só a oração, mais importante ainda, Jesus colocou, vigiai. Vigiai e orai. Ele colocou o vigiai antes da oração. O que adianta eu orar, blá, 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 vai ser blá, 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 se eu acabei de rezar, já estou brigando, já estou irritado, já estou falando mal dos outros. Não é assim que acontece? Então, mas eu oro, mas eu leio o Evangelho. Às vezes a pessoa está lendo o Evangelho e quando vê o pensamento já foi lá, putz grilo, mas... Então a gente tem que vigiar, entendeu? Senão bate oco sempre. Fala. Então, duas coisas. A primeira é que essa questão que você estava falando dos espíritos que podem vir a, em vez de estar com a pessoa que você atendeu, passar para você. Aí o Baltazar coloca o seguinte, que das 100% dos espíritos que vêm atrapalhar a tua caminhada, quando você está no trabalho do Cristo, 80% eles tiram. Fica 20%, porque aqueles 20% você já pode trabalhar com o que você já tem, da tua caminhada espiritual. Mas 80% é muita coisa. Então, imagina quanto esses espíritos, né,
retiram. E a outra coisa com relação ao trabalhador que ainda não tem todo esse sentimento, mas já está no processo. Então, eu lembrei de Apolo e de Paulo, né? Porque Paulo tinha um sentimento, exatamente foi quando eu lembrei, tem o verbo carregado de magnetismo positivo. O Apolo não, o Apolo tinha um ensinamento, porque era o iniciado de João Batista. E tinha uma eloquência maior que a de Paulo, mas não tinha o sentimento que tocava. É isso aí. É isso aí. Então, fala. Você falou aí da gente sair lá fora e eles pegarem a gente. Você já ouviu falar o que aconteceu com o Gil de sua vez? Ele estava lá no centro, terminou o trabalho, né? E foi embora logo para casa. Aí ele saiu cheio de luz, mas era do trabalho, dos guias. Aí os espíritos acompanharam. Vamos acompanhar aquele que está cheio de luz. Aí ele foi andando, de que forma, a luz foi acabando. Quando ele chegou em casa, nada de luz, aí os espíritos voltaram, super decepcionados. Pois é isso aí. Vamos lá. A gente leva a luz que não é nossa. A gente tem que acabar aqui, já está na hora. Deixa eu ver aqui o que dá para fechar a ideia aqui. Então vamos lá. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnéticos mentais. Ó, quem quer entender magnetismo, está aqui. Está aqui. Né? Está aqui. Vou ler de novo. Está aqui, ó. Vendo o quadro expressivo analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Por isso que se diz essa velha frase, né, conhecidíssima, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, não é? O exemplo arrasta. Vamos ficar por aqui? Deixar o que falta para a semana que vem? Foi aí 1h10 de estudo, hein? E depois na 19 a gente vai dar o passe, a gente termina a semana que vem. Vendo o quadro expressivo, vamos começar aqui, tá? Pior que quando termina o livro, a gente já... Pode começar depois, dessa questão aqui do verbo carregado de magnetismo positivo, e aí a outra parágrafo vem concluir. Né? Dizer que estamos aqui numa escola espiritual aqui. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas de si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo. Aí depois nós embaixo ele vai falando. É um fato científico nas manifestações magnéticas. Tudo bem. Tá. Então vamos lá. Foi bom estudo, né? Como que a gente aprende. Coloca ali, semana que vem ela vai dizer, coloca ali mesmo onde eu falei. Pode assinar ali. Semana que vem a gente volta um pouquinho. Então, terminamos o nosso estudo, agradecendo ao André Luiz, ao Chico, a mediunidade do Chico, amigo que venceu essa etapa de vida, cumprindo o seu mandato mediúnico. Agradecemos aos guias da nossa casa, ao altivo, aos guias aqui presentes, a Allan Kardec, que nos deu a base de todos esses estudos, a Leon Denis, que deu continuidade, o apóstolo do Espiritismo. Em nome desses espíritos guias, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP, do nosso irmão altivo, das nossas queridas irmãs, da minha amada Lourdinha,
Em nome do Chico, de André Luiz, em teu nome, Jesus. Sempre em nome do amor, do nosso amor, é que pedimos a devida permissão a Jesus e a Deus para encerrarmos os estudos desta tarde. Que assim seja.